Olá, pessoal. Aqui eu de novo, professor Felipe, bacharelado em Química pela USP, doutor em Ciências pela USP, e hoje nós vamos fazer esta reflexão. Quem contribui mais para o efeito estufa? O CO2 ou a água? E as respostas já estão aqui abaixo. Veja que você tem a porcentagem destes gases em mol na atmosfera. Veja que é 2% para a água e 0,00076% para o CO2. Mas vamos contextualizar essa conclusão. Primeiramente, vamos recordar que a combustão de um hidrocarboneto, alguma molécula que seja usada como combustível, produz duas moléculas, CO2 e água. E você só escuta nas combustões de combustíveis fósseis por aí afora de que o CO2, CO2, CO2 e nada de falar da molécula de água. Então vamos aqui dar um ensinamento químico para essas pessoas que não têm formação. Toda combustão de hidrocarbonetos gera sempre CO2 e água. O exemplo que está aqui nesse slide fala do octano, que é uma molécula que pode ser contextualizada como uma fórmula geral para o combustível que se vende por aí afora nos postos de gasolina. E aí eu destaco essa informação. Não é somente CO2 da produção da combustão, tem água também. Bom, e aí nós temos que entrar em alguns detalhes físico-químicos. A energia interna é um conceito que se refere à movimentação dos átomos nas suas modalidades de translação, vibração e rotação. Vamos explicar com calma isso tudo. Essa equação que vocês veem aí, com U, né, é a energia interna, é o parâmetro que se usa na físico-química para energia interna, que depende da energia vibracional própria do átomo no seu mais baixa temperatura, seria o zero absoluto, mais uma contribuição de 3 meios de RT. Esses 3 meios de RT são 3 parcelas de meia energia mais pequena possível que podemos imaginar nos 3 eixos possíveis. Por isso, a figura aqui apresenta umas moléculas ou átomos, né, vibrando num eixo Z, que seria na vertical, num eixo X, que seria aqui numa uma linha mais ou menos no sistema triortogonal, e um outro eixo Y. Por isso, 3 vezes uma contribuição dessa translação, dessa andança para lá e para cá. Bom, as moléculas, elas não são apenas um único átomo. Nós temos aqui esta figura tirada do livro do Peter Atkins, de Físico-Química, na página 28, em que ele representa justamente duas moléculas que me interessam. Uma delas é o CO2 linear, que apresenta, além daquelas translações que eu falei dos eixos triortogonal, x, y, z, também apresenta essas rotações nos eixos. A molécula pode rodar no eixo Z, como vocês podem ver aqui na figurinha, e pode rodar também num dos eixos que podem ser caracterizados aqui pelo eixo X, por exemplo. Já as moléculas que não são lineares, como por exemplo a água, apresenta uma contribuição de 3 outros meios de vibração, ou seja, a rotação aqui no caso de 3 eixos diferentes, por terem essas assimetrias. A molécula não é linear, ela é angular. Portanto, nós já temos aqui uma evidência com relação à energia própria da molécula. A água apresenta mais modos de se movimentar, o que dá a ela uma capacidade maior de absorver energia, que nós vamos ver já já. Por isso o termo energia interna. Quais são esses modos de absorver energia? Bom, aqui você tem alguns dados que eu também tirei do livro do Peter Atkins, na página 559, da 8ª edição da editora LTC, em que nós temos a energia de ligação envolvendo o número de onda, que é um parâmetro físico-químico que avalia no espectro de infravermelho qual é a modalidade de energia que nós encontramos as moléculas. O CO2, por exemplo, apresenta esse número de onda por volta de 1640 a 1780 centímetros a menos 1. Lembrando que centímetro a menos 1 é proporcional à energia, por isso que eu coloquei aqui esta fórmula da energia proporcional a esse Vzinho barra,
Esse Vzinho barra é o que se entende por número de onda, ou energia vibracional. Aqui ao lado direito eu coloco as fórmulas que são necessárias para demonstrar esta equação, a energia proporcional à constante de Planck e a frequência, e a velocidade da luz, que é proporcional ao comprimento de onda e à frequência. Nós temos aqui a demonstração de onde vem essa fórmula, para que não me acusem de não explicar, e veja que a molécula de água apresenta uma energia vibracional bem superior à energia vibracional do CO2, o que corrobora com o que eu falei anteriormente. A energia interna da molécula de água é maior, portanto, é normal observar que o seu número de onda, ou seja, a energia associada às vibrações ou rotações, seja maior. Afinal, a água tem muito mais possibilidades de se movimentar do que uma molécula como o CO2. E isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Aqui nós temos um outro parâmetro, a absorção de energia, caracterizado primeiramente pela lei de Beer. Beer, em 1852, observou a relação existente entre a transmissão e a concentração do meio onde passa o feixe de luz. É como se estivesse atravessando luz por meio de um copinho que tem alguma substância. Uma certa solução absorve a luz proporcionalmente à concentração molecular do soluto que nela encontra. Isto é, a intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Quanto mais tranqueiras dentro de uma solução, mais essa coisa vai absorver. E aqui nós temos os parâmetros dessa lei de Beer. A intensidade da luz que entra no potinho, a intensidade da luz que passa pelo potinho, né? A que passa pelo potinho depois é o Izão, o I0 é a que entrou no começo, e essa diferença entre quanto que entrou de energia e quanto que saiu vai ser feito por meio desse cálculo, onde depende de uma constantezinha que é o coeficiente de absorção, que é o que eu quero entender aqui, e a concentração do meio absorvente, que é o quanto de porcaria tem no meio da solução. Aqui um detalhezinho matemático para demonstrar a fórmula, nós temos a equação que pode ser isolada em termos somente da incidência de luz, deixando esse 10 elevado a alguma coisa sozinho. Você aplica logaritmo dos dois lados, o expoente tomba, molecada do ensino médio aí, preste atenção, porque a propriedade logaritmo aqui está sendo aplicada de uma forma razoavelmente rápida, e eu troco esse termo I sobre I0 por transmitância. E o log da transmitância foi definido por Beer, é a absorbância, que reflete o quanto essas moléculas absorvem luz. Bom, quando nós vamos aos livros, né, aqui no livro do Peter Atkins, nós temos a absortividade do CO2 e a absortividade da água. Veja que aqui nós temos inclusive citações sobre quais nuvens eletrônicas do orbital molecular estão sendo excitados, ou seja, a molécula absorve uma luz, vai para um nível superior de energia vibracional e depois relaxa. O parâmetro aqui que está sendo apresentado, esse epsilon, esse Ezinho máximo, representa a capacidade máxima absortiva da molécula. E veja que a água dá de porrada no CO2. Né? A água tem muito mais absortividade do que a molécula de CO2. Aqui uma ordem de grandeza de 100 vezes maior praticamente. O que corrobora, né, para a molécula de água ser uma grande contribuidora de absorção de energia. Mais um parâmetro físico-químico, agora as entalpias de ligação. A entalpia de ligação ela é entendida como sendo a energia que está ali estabelecendo a ligação química. Você tem uma molécula de água nesse slide e uma molécula de CO2. Na ligação feita entre hidrogênio e oxigênio, a energia necessária para estabelecer essa ligação é de 463 kJ por mol. Enquanto que o CO2 apresenta uma ligação dupla, carbono com oxigênio, esta dupla ligação apresenta 743 kJ por mol. E o modelo matemático que se usa para estudar a energia de ligação é o modelo do tipo mola, onde a maior energia corresponde a uma mola muito dura. Ligação forte pouco oscila. Portanto, o CO2 ele não apresenta uma maleabilidade em termos de oscilação como a água possui.
o que também corrobora para tudo que eu estou aqui falando. A molécula de água é muito mais propícia a absorver energia. Agora vamos a fatos concretos, né? Qual é o gás que contribui mais para o efeito estufa? Eu coloquei aqui o exemplo de uma estufinha, né? E quando você cria uma estufa, qual é o princípio básico? Você tem que cercar isso com plástico para que crie-se uma umidade maior, mais intensa, e o sol que atravessa o plástico consegue criar uma certa atmosfera mais quentinha, evitando perdas de calor, porque a água possui uma quantidade de energia absorvente maior, ela tem uma capacidade calorífica maior. E veja só esse texto: o vapor de água é o maior contribuinte para o efeito de estufa natural, pois retém o calor presente na atmosfera e o distribui pelo planeta. Suas principais fontes naturais são as superfícies de água, gelo e neve, a superfície do solo e as superfícies vegetais e animais. O vapor de água é um constituinte do ar bastante variável, mudando facilmente de fase conforme a condição atmosférica reinante. Essas mudanças de fase são acompanhadas por liberação ou absorção de calor latente, que, associadas com o transporte de vapor de água pela circulação atmosférica, atuam na distribuição do calor sobre o globo terrestre. Vamos agora fazer apenas uma observação rápida. Meus caros, aqui ele fala de calor latente, palavra difícil, mas tem a ver com a capacidade de mudar de fase. Quando sai do gás, vai para líquido, de líquido para gás, ou de sólido para líquido, enfim, aquelas mudanças de fase, sólido, líquido, gasoso. Isso é o calor latente. E a atmosfera faz isso direto. É vapor de água que sobe, daqui a pouco chuva que desce e calor trocado. E se você tiver curiosidade sobre esses métodos de troca de calor, e procurar estudar isso, você vai cair na engenharia química. E meu caro, meu amigo, eu dei aula nesse último semestre sobre esses fenômenos de troca de calor, transferência de calor e massa. Meu filho, você não sabe o quanto isso é obscuro e difícil. Portanto, fazer alguma previsão de forma tão precisa assim, falando que o homem é o principal responsável pelo aquecimento global, falta um pouco de descrição matemática, descrição científica, que é a base da ciência. Como que você chega a conclusões sem trazer os cálculos que mostram as suas conclusões? Isso é um absurdo. Vamos voltar agora à energia interna, né? A energia interna de moléculas que interagem umas com as outras nas fases condensadas também tem uma contribuição da energia potencial de sua interação. Ou seja, no caso aqui, as moléculas de água, elas podem criar relações com outras moléculas de água. Na química, nós chamamos isso de forças intermoleculares, que é outro ponto que eu estou trazendo aqui de química para corroborar para a nossa apresentação. Essas forças intermoleculares geram conexões como se fossem forças de cargas opostas que se atraem, ou o ímã, polo positivo, polo negativo que se atrai, e essas interações, elas podem absorver energia. Não se pode, porém, ter uma expressão geral simples, porque é um caos, é um monte de molécula que se mexe. O ponto importante a ressaltar, no entanto, é o de a energia interna aumentar à medida que os diversos modos de movimento ficam mais excitados com a elevação da temperatura do sistema. Portanto, quanto mais é a temperatura, quanto maior a temperatura, maior será essa energia interna, a própria energia das moléculas. E isso vai de encontro à água, que tem a maior energia interna em relação ao CO2. Aqui nessa figura você vê a transferência de energia, ou seja, as moléculas aqui numa temperatura mais alta que transferem a energia para outras de temperatura mais baixas por meio de suas oscilações. Veja que a vibração daquela molinha que está aí desenhada, você vê aí a setinha vibración, está em espanhol, não sei falar espanhol, entendeu? E aqui você tem uma oscilação de uma molinha que pá, bate na molécula que está do lado de lá com mais baixa temperatura. E essa é a forma de transferência de calor. Depois você tem uma molécula aqui em rotação. Esta molécula de água em rotação está fazendo a voltinha e puf, bateu em outra molécula. Enquanto que esta outra de comportamento
comportamento coletivo, ela vai batendo, 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 batendo e puf, bateu em outra. E assim a transferência de calor acontece num modelo simplificado, meu filho. Mas vai fazer isso na prática, o negócio é difícil demais, ainda mais com a atmosfera, com tanto de molécula que tem. Dá até desespero de pensar. Outro exemplo prático que pode ajudar a consolidar essa ideia de que a água de fato contribui bastante para o efeito estufa é a comparação entre desertos e floresta. Na floresta, você tem ali uma temperatura que oscila, mas não oscila tanto quanto no deserto. Qual é a diferença entre floresta e deserto? A princípio, vegetação. Portanto, transpiração. Na botânica, na biologia, existe esse fenômeno de transpiração, até gutação, que é um termo técnico para as folhas que gotejam água. Nesse fenômeno de transpiração, por conta do sol que incide na floresta, você tem uma atmosfera com uma umidade muito elevada de água, o que garante uma conservação de temperatura e pouca oscilação. Já no deserto, por sua vez, não há água alguma e as temperaturas passam de menos 50 até 50 graus positivo. Veja que a falta de água ela impossibilita a presença de vida. E por que a água é tão importante assim para a manutenção da vida? Porque ela não permite oscilações tão grandes de temperatura. Atualmente eu estou gravando esse vídeo no inverno, que no Brasil costuma ser seco, e nós estamos vivendo essa oscilação de temperatura muito grande, chegando a 25 graus Celsius ao meio-dia e indo para 10 graus Celsius durante a noite. Essa oscilação não se observa no verão, portanto, meus caros, a água, verão que é úmido no Brasil, a água ela contribui muito para o efeito estufa do nosso planeta. Aqui eu trago uma referência que foi tirada de um site, está logo aqui abaixo, onde você tem esta porcentagem de água presente no ar saturado a 1 atm. E veja que, supondo que a atmosfera possua uma temperatura média de 15 graus Celsius, na aula anterior eu falei sobre isso, teríamos um percentual de menos de 2% de água na atmosfera como um todo. Então veja aqui no gráfico, ó, se você olhar por volta lá dos 15 graus Celsius, vai bater número de moléculas. Qual que é a porcentagem? Abaixo de 2%. Né? Se tivéssemos lá uns 20, uns 18 graus Celsius, 17,5 aqui, nós teríamos 2% de água na atmosfera como um todo, meu filho. E qual era a porcentagem de CO2 na atmosfera como um todo? Lá atrás, na aula, nós fizemos esse cálculo, deu 7,6 ppm, o que é 0,00076%. Isso é muito ridículo perto da água. Eu acho que deu para entender que a água tem muito mais peso na manutenção da temperatura da Terra. E, para finalizar, você tem aqui essa resposta agora, né? Quem contribui mais para o efeito estufa? Professor Luiz Carlos Baldissero Molion, um brasileiro que produz muitos artigos sérios. E se você tiver até curiosidade de saber quem é ele, procura lá Tempo e Dinheiro no YouTube, que você encontra lá um pessoal falando dele, sobre previsões do tempo. Neste canal do YouTube, eu consegui chegar a esse site Galway's Image Viewer, que está aqui à direita. Esse é um GIF que eu fiz da região do Brasil aqui, pegando um pouco do Atlântico, da Amazônia, perdão. E veja que nessa figura você consegue verificar as nuvens sendo produzidas ou movimentadas. Essas regiões mais escuras, meio verde, um pouco mais avermelhadas, são regiões de chuva. E esta presença de água na atmosfera, ela é completamente mutacional, digamos assim, né? Elas podem se alterar, mas estão sempre presentes, como nós vimos nessa apresentação. E palavras aqui do professor Molion: o vapor da água é o gás principal de efeito estufa e sua concentração é extremamente variável no espaço e tempo. Mas nós vimos que, tendo uma ideia no slide anterior, vocês podem verificar que essa porcentagem, por mais que oscile, ela é superior e muito superior à porcentagem de CO2 na atmosfera.
O artigo do professor Molion está aqui. Se você buscar Desmistificando o Aquecimento Global, você vai encontrar esse artigo facinho. Aqui está o link dessa imagem que eu fiz do Góes. E com isso eu creio que você tenha se convencido deste segundo ponto que eu destaco aqui nessa aula rápida. Quem contribui mais para o efeito estufa? O CO2 ou a água? A água. A água contribui muito mais. Portanto, essa preocupação de que o CO2 antropogênico causa efeito estufa está mais para mitologia grega do que ciência.